Macmillan e Guth oferecem aos executivos conselhos para o uso de política para conseguir a aceitação das estratégias. Reconheça as realidades políticas e administre-as. A atividade política nas organizações, como comportamento de coalizão, é o resultado natural e espontâneo de demandas concorrentes de dentro e de fora da organização sobre a alocação de seus recursos. Como os processos de coalizão existem nas organizações, executam uma função necessária e influenciam os resultados das decisões, a gerência geral precisa reconhecê-los, compreendê-los e aprender a administrá-los. Reconheça o caráter essencial do empenho da gerência intermediária. A gerência geral não é onipotente. Ela depende, em graus variados, da gerência intermediária para conhecimentos técnicos e aptidões funcionais. Se a gerência geral decide ir em frente e impor suas decisões, apesar do empenho, a resistência por parte das coalizões dos gerentes intermediários irá reduzir drasticamente a eficiência com que as decisões serão implementadas, se é que serão implementadas. Como nos ensinaram os japoneses, dedicar tempo à construção de empenho vale o investimento. Aprenda a usar instrumentos políticos clássicos. Objetividade. Atingir um resultado com sucesso é mais importante que impor o método de atingi-lo. Satisfação. Os políticos logo aprendem que atingir resultados satisfatórios é muito melhor que fracassar na tentativa de atingir resultados ótimos por meio de uma estratégia impopular. Generalização. Mudar o foco de questões específicas para outras mais gerais, por exemplo, de corte de custos para a melhoria da produtividade, pode aumentar as opções da gerência geral em sua busca pela estratégia e pelas políticas a ela associadas, que sejam ao mesmo tempo eficazes e capazes de obter um empenho organizacional. Concentração nas questões de maior importância. Elevando-se a questão a um nível superior, muitos dos interesses de curto prazo podem ser adiados em favor dos interesses de longo prazo mais fundamentais. Por exemplo, as indústrias automotiva e siderúrgica, concentrando-se em questões de sobrevivência, foram capazes de persuadir os sindicatos a fazer concessões nos aumentos salariais. Previsão do comportamento das coalizões. As coalizões formam-se em torno das questões atualmente enfrentadas pela organização. Os gerentes gerais devem estar preparados para dedicar algum tempo à definição das questões correntes e recentes, identificando os participantes das coalizões que se formaram para cada questão, e, a seguir, analisando as razões pelas quais os diferentes membros entraram nas coalizões. Administre o comportamento das coalizões. Em termos realistas, o que a gerência geral pode alcançar quando confrontada com uma coalizão em oposição a uma alternativa da estratégia que ela considera atraente? Ela tem duas opções principais: administrar a estrutura da coalizão da organização para reduzir a influência da sua oposição, ou rever sua estratégia e política associada para que esta não confronte mais a oposição da coalizão. As principais alternativas à gerência geral são administrar a sequência em que as questões são tratadas, aumentar a visibilidade de determinadas questões ou desdobrar questões em subquestões semelhantes. Questões menores focalizadas em rápida sucessão também tornam mais difícil manter a estabilidade de uma coalizão. Quanto menor a questão, menos importante é a luta e menor a motivação para formar ou participar de uma coalizão. Tome providências diretas contra a coalizão oponente, como, por exemplo, formar uma coalizão que neutralize as outras. Se a gerência geral puder prever a provável formação de uma coalizão oposta à sua estratégia, ela pode formar uma coalizão, incluindo alguns gerentes de nível intermediário, antes de comunicar à organização que esta coalizão apoia a estratégia. A cooptação dos membros potenciais da coalizão reduz as probabilidades de formação de uma oposição organizada. Formar uma contra-coalizão depois de tornar visível a coalizão de oposição. Esta opção coloca a gerência geral em posição oposta àquela da formação de uma coalizão neutralizante. Assim, ela sofre o reverso das vantagens daquela coalizão. Mudar as posições organizacionais dos líderes da coalizão de oposição. A transferência, ou, em casos sérios, o rebaixamento do líder de uma coalizão oponente tem um impacto significativo sobre sua potencial eficácia. Cooptar membros da coalizão. A nomeação de membros da coalizão para conselhos, comitês ou forças-tarefas que os expõem a novas informações e novos padrões de influência social podem resultar em alteração das visões que os levaram a formar a coalizão oponente ou juntar-se a ela. Aumentar os esforços de comunicação-persuasão com membros da coalizão, uma opção particularmente eficaz em organizações onde a gerência geral tipicamente mantém padrões restritos de comunicação. Retirar da organização os líderes da coalizão. Muitas vezes, os líderes de coalizões têm uma forte motivação para rejeitar a estratégia da gerência. É preciso um alto grau de motivação para formar e liderar uma coalizão. Assim, a remoção do líder em geral é eficaz para superar a oposição.